Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Meus caros, antes de mais nada, eu já tenho que pedir para que vocês façam aquele ritual de sempre, que é inscrever-se no canal se já não está inscrito ou inscrita, badalar a sineta para receber as nossas notificações, deixar o seu joinha e comentar bastante aí embaixo, porque assim a gente vai educando o algoritmo para que esta teia de ideias se expanda. E hoje nós temos mais um Naftacine aqui. Neste Naftacine eu vou comentar um pouco a respeito de um clássico do cinema brasileiro. Vocês já viram aí na thumb este filme, O Pagador de Promessas, de 1962. Ocorre que o Pagador de Promessas este ano, pessoal, está completando aí 60 anos e também é um aniversário de 60 anos de um prêmio muito importante. Em maio de 1962, o Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, sagrou-se vencedor do Festival de Cannes naquele ano, com a Palma de Ouro de melhor filme. E isso, na verdade, na história do cinema brasileiro, tem um ponto importante aí para sempre ser debatido, que é justamente o nascimento do novo cinema brasileiro, né? Ou do cinema novo. Então, eu escolhi esse filme para que a gente comentasse um pouco, não só sobre a produção do Anselmo Duarte, mas também sobre esta celeuma que se criou na época e que foi decisiva para que, historicamente, a gente tivesse o cinema novo presente, né, renovando o cinema nacional, mas, ao mesmo tempo, aí dando palco para uma série de desentendimentos entre o diretor desse filme, o Anselmo Duarte, e a geração de jovens cineastas que vinha surgindo naquele momento, no começo dos anos 1960. Bom, para começar essa história, a gente precisa entender que o Anselmo Duarte, diretor de O Pagador de Promessas, em 1962 era um diretor, na verdade ele era diretor e ator, já havia dirigido um longa-metragem antes de O Pagador, mas ele era principalmente conhecido pela sua atuação no cinema brasileiro dos anos 40 e 50, ou seja, o período das chanchadas e dos filmes da Vera Cruz, né, aqui em São Paulo, os filmes mais rebuscados, os filmes mais tidos assim como produções que eram muito mais internacionais filmadas no Brasil do que de fato um filme brasileiro, né? E o Anselmo Duarte ele vinha, né? Ele nasceu em São Paulo, nasceu na cidade de Salto, mas ainda jovem foi para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades artísticas e ficou por lá, se tornando um dos maiores galãs das chanchadas ou filmes musicais de carnaval. Aqui em cima no card eu estou deixando um link para um vídeo que eu já fiz explicando o que são as chanchadas e qual a importância disso para o cinema brasileiro. Ocorre que o Anselmo Duarte, ele sempre teve aspirações maiores, ele sempre quis ser diretor e roteirista, mesmo trabalhando em filmes que eram essencialmente populares. Por isso, no final dos anos 50, resumidamente, e se vocês quiserem, deixem aí embaixo, porque eu tenho uma aula pronta sobre a carreira completa do Anselmo Duarte, e gostaria muito de compartilhar com vocês, mas só se vocês pedirem muito aí, porque é uma história maravilhosa. O Anselmo, no final dos anos 50, quando os estúdios principais no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo, que eram os dois polos principais produtores aí, haviam falido, isso abriu as portas para uma série de produtores independentes, e um deles foi o Oswaldo Massaini, que fundou a Cinedistre, que era aqui em São Paulo. Aliás, ainda é em São Paulo, talvez a última remanescente ali do perímetro da Boca, que hoje se chama Cinearte, na verdade, né? A Cinedistre mudou de nome, conduzida aí agora pelo Aníbal Massaini Neto, produtor de Amor Estranho Amor, por exemplo, do Walter Hugo Cury, que eu também comentei recentemente. Dá uma olhadinha no card aqui para vocês conferirem esse vídeo. E o Anselmo Duarte e o Oswaldo Massaini, né, numa relação de amizade ali,
decidiram produzir um filme em conjunto que na verdade seria a estreia do Anselmo Duarte na direção, um filme de 1957 chamado Absolutamente Certo, que é um filme maravilhoso porque é uma síntese de todos os elementos que compunham as comédias populares daquele momento. E o Anselmo Duarte fez isso com maestria, e além disso, ainda faz com que a trama do filme gire em torno do advento da televisão, né? Então ele traz a televisão para dentro do cinema no momento em que a televisão, na verdade, estava esvaziando os cinemas, porque os programas populares ficavam cada vez mais importantes e o público estava esvaziando os cinemas. Isso é um fenômeno que acontece não só aqui, mas também, principalmente nos Estados Unidos, também o advento da televisão vai significar uma evasão muito grande do público do cinema. Por isso que nos Estados Unidos a gente tem o nascimento de novas tecnologias como o CinemaScope, o Technicolor ultra realista, né, os filmes épicos, coisas que o espectador não poderia ver na TV da sua casa, então o cinema tentava de novo ganhar o seu espectador de volta. E o Anselmo Duarte, espertamente aí, pega esse ambiente da televisão, que ficava cada vez mais popular aqui no Brasil, e leva para dentro do filme. Não quero me demorar em cima de absolutamente certo aqui, porque, como eu já falei, eu posso colocar aqui para vocês uma aula completíssima sobre a carreira do Anselmo Duarte, e aí eu falo extensamente sobre esse filme. Mas o fato é que o filme fez tanto sucesso na época, o absolutamente certo, que o Anselmo capitalizou muito bem em cima disso e, de novo, espertamente, decidiu pegar esse dinheiro que ele ganhou, que não foi pouco, foi muito dinheiro, e investir em si próprio. Ele tirou um período sabático no final dos anos 50 e virada para os 60 e foi para a Europa conhecer o que se fazia nos cinemas dos países europeus, né? Porque a gente não pode esquecer que na virada dos anos 50 para os anos 60 a gente já tinha aí maciçamente aqui nos cinemas, né, que chegavam ao Brasil, também nos filmes que chegavam ao Brasil, do neorrealismo italiano, a novela vague começando, o novo cinema britânico também despontando. Então o Anselmo fez uma tour pela Europa, parando em cada país e fazendo espécie de estágios nos estúdios locais, nas produções locais. Então, ele atuou, por exemplo, em filmes portugueses, espanhóis, fez estágios nos bastidores ali da Suíça, da Inglaterra também. Perdão. E a última parada dele nesse momento sabático aí que ele teve foi na França. E ele conta nesse livro maravilhoso que se chama Adeus Cinema. É um livro que já está esgotado, mas vocês podem encontrar em sebos ainda. Vai sair uma nova edição agora do meu amigo Oséias Sig Júnior, né? Esse exemplar, inclusive, é autografado pelo próprio Anselmo Duarte, quando eu o visitei aos 13 anos de idade ali em Itu, lá, ele me desejando aí boa sorte numa carreira cinematográfica. Ele conta nesse livro, né, que chegou à França no momento em que estava acontecendo o Festival de Cannes, de 1960, e ele vendo toda aquela efervescência, ele viu ali no hall de um dos locais onde o festival acontecia, um pôster muito grande dizendo que no ano seguinte, em 1961, o grande filme bíblico, né, hollywoodiano, chamado Rei dos Reis, estrearia oficialmente naquele festival. E ele ficou olhando para aquele cartaz, ele conta aqui no livro, e pensou, poxa, né, o Jesus de olho claro de Hollywood, né, eu acho que eu vou voltar para o Brasil e vou fazer um filme que seja inspirado na paixão de Cristo, né, nas escrituras sagradas, e o ano que vem eu volto para bater de frente com esse Jesus de olhos claros aí, né, vivido pelo Jeffrey Hunter, inclusive, que foi o primeiro personagem, o primeiro protagonista aí do episódio piloto da série Jornada nas Estrelas, ali nos anos 60 também, né? Jeffrey Hunter fazendo o papel de Jesus Cristo nessa interpretação bastante asséptica, mas muito bonita, né? Que é Rei dos Reis, uma bela trilha sonora, cores maravilhosas, a imagem larga, né? Grandiloquente, né? E o Anselmo voltou para o Brasil, então, e começou a pensar numa história que seria a história de um carteiro muito simples, que entrega mensagens às pessoas,
mas a gente não sabe direito como a história evoluiria. Talvez esse personagem tivesse uma iluminação e descobrisse que é uma espécie de Messias, né? Aliás, o nome do filme seria Messias, o Mensageiro. Mas o Anselmo estava patinando aqui no Brasil, assim, para escrever essa história, não conseguia muito sair do lugar, até que ele foi convidado pelo amigo dele, o teatrólogo, né, diretor de teatro, Flávio Rangel, para ir até o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, também aqui em São Paulo, para assistir à montagem de O Pagador de Promessas, peça de Dias Gomes, que é outro personagem também importantíssimo da nossa cultura, completou recentemente, né? Completaria, na verdade, recentemente 100 anos, e Dias Gomes é um papo para um outro momento, porque ele em si já daria um vídeo aqui para o nosso canal, tamanha a importância dele para a dramaturgia, para a teledramaturgia, e nesse caso para o cinema também. E o Anselmo assistiu àquela montagem, assistiu àquela peça, ficou impressionadíssimo com o texto e principalmente com a interpretação do Leonardo Vilar, o ator que interpreta Zé do Burro, personagem central de Pagador de Promessas, tanto no teatro quanto no cinema. E ele saiu do teatro naquela noite convencido, né, o Anselmo, de que havia encontrado o argumento para o seu filme de matriz religiosa aí, né, pendendo para uma discussão em torno da religiosidade, que seria aquilo que ele queria levar para Cannes em 1961. Porém, não deu tempo, né, dele fazer esse filme para 1961, porque como ele foi atrasando tal, e até chegar ao Pagador de Promessas, isso demandou tempo, então, de fato, ele não conseguiu levar o filme para Cannes em 1961, ficou para o ano seguinte, 1962. Só para a gente fazer uma analogia aqui, pegar Absolutamente Certo, que é o primeiro filme do Anselmo, extremamente popular, né, extremamente voltado para as classes populares, e O Pagador de Promessas, que é um filme mais sofisticado, esteticamente e narrativamente, narratologicamente, melhor dizendo, é como se, por exemplo, a gente pegasse assim o Paulo Gustavo e ele fizesse Minha Mãe é uma Peça e em seguida dirigisse Bacurau. Entenderam? Então, essa mudança de registro, essa chavinha que virou, é muito importante, porque O Pagador de Promessas é um texto, né, que na sua essência, do Dias Gomes ali, que o escreveu, faz uma discussão muito interessante a respeito da intolerância religiosa, do sincretismo brasileiro, da vida dos camponeses e sertanejos, né, vaqueiros, uh, na Bahia, né? É um filme que versa sobre o pobre Zé do Burro, que é muito pobre e também muito simples, né? Que tem um amigo que é um burrinho que vai com ele para todo canto, é um burrinho de carga chamado Nicolau, que é ferido por um galho de árvore que cai em cima da cabeça dele numa noite de muita tempestade, ali no sítio em que ele mora com a esposa Rosa, no interior mesmo ali da Bahia, né? E ele, desesperado para salvar o Nicolau, ele tenta de tudo e acaba recorrendo a uma promessa a Santa Bárbara. Só que ele o faz num terreiro de candomblé para Iansã, que sincreticamente é a representação de Santa Bárbara, né? E a promessa é: se o burrinho, se o meu amigo burrinho Nicolau se salvar, eu vou levar uma cruz tão grande e pesada quanto a de Cristo até Salvador, até a Igreja do Paço, que é onde se dá toda a ação do filme. E o Nicolau fica bom na hora, segundo ele vai contar depois para o padre, né? E ele então vai nessa Via Crucis levar a cruz para pagar a promessa. Quando ele chega na cidade, né, na metrópole aí, né, na cidade de Salvador, junto com a sua esposa Rosa, ele começa a tomar contato com a cultura local, quer dizer, com o modo local de se lidar com factoides, né? Porque o padre, por exemplo, não quer deixar ele entrar na igreja para pagar a promessa dele, porque diz que ele fez a promessa num terreiro de candomblé, portanto é feitiçaria, portanto ele estaria sendo tentado pelo diabo. Aí já entramos na questão da intolerância religiosa. A esposa dele, a Rosa, que está muito descontente com o fato de ter tido que passar por toda
epopeia junto com o Zé do Burro para chegar andando, né, até Salvador, acaba sendo seduzida, né, ingenuamente seduzida por um cafetão local, que é o Bonitão, né, vivido aí pelo Geraldo Del Rey, né? A Rosa, vivida por Glória Menezes, estreando no cinema aí. E esse cafetão ele tem um caso com uma das prostitutas que ele agencia ali, que é a Marli, vivida pela nossa querida Norma Bengel, né? Então veja só como o Anselmo traz esse personagem que vem lá do meio do sertão, que é bem simples, humilde, simplório, homem de poucas palavras, de pouco conhecimento, né? E coloca ele em meio a essa cultura de uma cidade grande, e aí vão chegando outras figuras, como o jornalista que quer tentar criar um fato sensacionalista em torno do homem que veio pagar uma promessa, será ele o novo Messias, né? O cordelista local que quer escrever logo um cordel a respeito dessa jornada e de como o padre fica lá refutando, não deixando ele entrar na igreja. E aí começam a chegar, né, os lutadores de capoeira, as baianas ali, que vão lavar a escadaria da Igreja do Passo, tudo isso vai descambar por uma grande tragédia no final. Então, essa história, além de tudo, ela tem uma densidade e uma contemporaneidade, né? Ela tem uma atualidade muito grande, porque a intolerância religiosa é algo com o qual nós nos debatemos até hoje. E o Anselmo vai tratar isso de uma maneira, do ponto de vista estético, bastante sofisticada. Ele vai contar aí, claro, com o auxílio de alguns velhos companheiros de Vera Cruz, mais academicistas, como é o caso do diretor de fotografia, né, que é o Chick Foley, ou o montador, que montou junto com o próprio Anselmo, o próprio Anselmo, o filme, né, que é o Carlos Coimbra, né, diretor de Independência ou Morte, está aqui no card também o vídeo que eu fiz sobre Independência ou Morte, para que vocês conheçam um pouco mais desse filme, mas ao mesmo tempo ele vai começar a tentar usar alguns recursos de câmera, alguns movimentos de câmera bastante novos e sofisticados. Vale dizer também que nessa época, quando ele foi para a Bahia fazer o Pagador de Promessas, ele conheceu pessoalmente o jovem Glauber Rocha. Tem um punhado de vídeos aqui no canal sobre o Glauber, para que vocês conheçam um pouco mais a respeito dele. Mas o Glauber ainda estava engatinhando na realização cinematográfica. Ele era um crítico de cinema para o jornal local, ficou muito amigo do Anselmo Duarte. Quando o filme foi terminado e foi escolhido para representar o Brasil no Festival de Cannes, ele foi apresentado no escritório do Instituto Nacional de Cinema, que naquela época é como se fosse o instituto avô do que é a Ancine hoje, né? Foi apresentado ao lado do filme Os Cafajestes, de Rui Guerra. Um dia eu falo de Os Cafajestes aqui, que é um filme muito assim sintonizado com a novela vague francesa. E naquele momento em que os dois filmes foram apresentados, estavam presentes toda a geração que viria a ser a jovem geração do cinema novo. Cacá Diegue, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirschman, o próprio Glauber, os irmãos Escorel, né? Enfim, uma série de jornalistas, e o Alex Vianney, que era um crítico muito importante na época, um pensador do cinema e um cineasta também, estava entusiasmadíssimo, subiu na mesa e disse: aqui a gente está vendo hoje o nascimento do novo cinema brasileiro, do cinema novo, né? Porque era um filme revolucionário no sentido de trazer uma problemática social genuinamente brasileira, se utilizando de recursos técnicos também muito sofisticados, novos, fora daquele academicismo do cinema contingente dos anos 40 e dos anos 50, né? O filme foi para Cannes e saiu daqui desacreditado, né? O Anselmo queria acreditar muito que ele ia ser um vencedor ali, que ia causar a espécie, né? Mas saiu do Brasil desacreditado. E não é difícil entender por que é que saiu do Brasil desacreditado. Não é só por causa de uma síndrome de cachorro vira-lata. É porque o cinema brasileiro, de fato, vinha passando por um momento em que o produto era muito mais interno do que para exportação. Não era novidade o Brasil participar de um festival internacional importante.
O próprio filme O Cangaceiro, de 1952, do Lima Barreto, já havia participado de Cannes anteriormente, inclusive sendo premiado, acho que com o prêmio de melhor filme de aventura, e teve uma menção pela trilha sonora, né? Depois, sim, A Moça, também com o Anselmo Duarte no elenco, foi para Berlim, e a nossa querida Ruth de Souza, né, sendo indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então, o Brasil não era novo, não era neófito em festivais, mas era a primeira vez que estava saindo daqui levando uma obra que de fato tinha condições de disputar cabeça a cabeça ali com os grandes, porque veja, no mesmo festival de Cannes, do qual participou o Pagador de Promessa, nós tínhamos Agnès Varda com Cleo da 5 a 7, Michelangelo Antonioni com O Eclipse, Tony Richardson com Um Gosto de Mel, Michel Cacoianes com Electra e muitos outros, né? Quer dizer, então eram só clássicos, que hoje são clássicos, mas naquela época eram filmes importantes. Então era óbvio que o Brasil, que a crítica brasileira se sentisse um pouco assim, reticente com relação à possibilidade real do filme ganhar um prêmio importante. Ocorre que, como o filme brasileiro, né, O Pagador de Promessas, era um filme, digamos assim, do segundo escalão na programação ali de Cannes, ele passou em dois horários muito ruins. O primeiro de manhã, 10 horas da manhã, tinha meia dúzia de pessoas ali assistindo à exibição, e o Anselmo nervoso, mas ele disse que se sentiu bem porque, pelo menos, não levantaram e saíram andando, ou não vaiaram, né? Que é muito comum, né? Cannes é um festival que as torcidas organizadas, elas se manifestam bastante durante as sessões, vez por outra a gente vê, o filme do diretor tal foi vaiado em Cannes. Isso não é, assim, nada que seja que signifique demérito ao filme em si, porque Cannes tem as torcidas organizadas, né? E a segunda sessão que aconteceria naquela mesma tarde já estava lotadíssima, porque o Anselmo falou que começou um boca a boca, o pessoal dizendo: olha, o filme brasileiro, olha que som estranho que tem a trilha sonora, era um berimbau, né? No final do filme tem um berimbau ali, melancólico, no desfecho trágico do filme e tal, e o cinema estava lotado. E aí sim o Anselmo disse: poxa, agora, né, eu estava nervoso de verdade, porque agora era a possibilidade de eu realmente receber uma grande vaia aqui, né? Quando acabou o filme, todo mundo aplaudindo em pé, todo mundo gritando que aquele filme deveria ganhar o grande prêmio, inclusive a tribuna do júri, onde estava o presidente do júri, que naquele ano era ninguém menos que François Truffaut. Vejam só, né? François Truffaut aplaudindo o nosso querido Anselmo Duarte. Ganhou o prêmio, voltou para o Brasil, e aí todo aquele clima de entusiasmo que a crítica havia manifestado anteriormente, que os jovens que viriam a ser os cineastas do cinema novo também manifestaram, havia mudado completamente. Porque, segundo Anselmo Duarte, nesse livro, né, que eu já falei, Adeus Cinema, isso despertou uma espécie de má vontade com aqueles jovens que não entendiam como reminiscente de uma época dinossáurica do cinema brasileiro, como as chanchadas de carnaval e os dramalhões da Vera Cruz, podia ter ganho a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes. E não só isso, naquele ano ainda foi a primeira indicação que o Brasil teve para o Oscar de melhor filme em língua estrangeira e ganhou mais vários festivais ao redor do mundo, no México, em São Francisco, na Tchecoslováquia, enfim. Foi o maior filme, foi o mais premiado filme brasileiro daquele momento. E nesse retorno, o Anselmo tomou contato com essa truculência da nova crítica e da nova cinematografia, né? Quer dizer, dos jovens cineastas, dos jovens críticos, que passaram a maldizer o Pagador de Promessa, dizendo que o Anselmo, na verdade, ele tinha tido sorte, inventaram várias calúnias. O Anselmo dormiu com não sei quem para poder ganhar o prêmio, o Anselmo teve muita sorte, o júri não quis dar o prêmio para o Buñuel, para o mestre Buñuel, e o Buñuel também estava participando com o Anjo Exterminador naquele ano, nem para o Buñuel, nem para o Antonioni, e aí deram para o Azarão, enfim.
Isso, na verdade, criou a grande cisão entre as gerações de cineastas aqui do Brasil. E aquele filme que, segundo Alex Vianney, teria dado início ao cinema novo, né, que é o caso do Pagador de Promessas, seria renegado e o cinema novo então passaria a colocar como seu marco inicial o momento em que Glauber Rocha vai para o Rio de Janeiro montar o seu filme Barra Vento, que também se passa na Bahia e que também trata do sincretismo religioso. O Anselmo, nos 2 anos seguintes, ele ficou ali colhendo os louros de Pagador de Promessa, mas quando ele faz o filme seguinte, que é Vereda da Salvação, aí ele conta que ele vai sofrer de fato um boicote e o filme poderia ter ido muito melhor nos festivais, inclusive no Festival de Berlim, mas acabou sendo boicotado pela própria crítica interna. E a cinematografia do Anselmo começa a ficar um pouco preguiçosa, né? O Anselmo ele começa a fazer filmes cada vez mais de qualidade duvidosa, não é? Infelizmente. Mesmo assim, o Pagador de Promessas é até hoje a nossa única palma de ouro no Festival de Cannes de melhor filme. Esperamos que em breve tenhamos. Eu, como professor de cursos de graduação de cinema, faço voto, sempre digo para os meus alunos: olha, tá com vocês, né? Agora vocês têm que romper essa bolha para trazer aí um novo prêmio de Cannes para a gente, ou de Berlim, ou de seja lá onde for, para manter viva, né, a chama do cinema brasileiro revolucionário. Muito bem, gente, é isso. Eu queria só fazer uma breve contextualização e comentar algumas coisas sobre o Pagador de Promessas. Lembrando que, se vocês quiserem, peçam aí embaixo bastante, comentem, que eu trago uma aula aí de 2 horas, dividida em 2 partes, 2 ou 3 partes, com toda a carreira do Anselmo Duarte, comentários profundos aí de coisas que eu ouvi dele, né? Como eu falei, eu o conheci, coisas exclusivas aí para enriquecer esta teia de ideias que só se faz completamente com a presença de vocês. Portanto, eu já vou pedindo novamente para que vocês se inscrevam aí embaixo, cliquem na sineta para poder receber as notificações, também cliquem no joinha e me digam, já viram o Pagador de Promessa? Gostaram? Gostaram mais da versão do cinema ou da versão que a Globo fez nos anos 80 com o José Maier no papel de Zé do Burro? Vamos continuar trocando nossas ideias aqui, expandindo esta teia de conhecimentos e de ideias. Muito obrigado, meus caros. Até a próxima.